Olá, boa noite a todos. Então, esta semana começamos com uma questão. Para muitas pessoas, isto é o fim, não é? Sem qualquer espécie de crítica, até porque onde eu moro, por exemplo, há lá um ateu e uma agnóstica, mas muitas pessoas aceitam que quando há a morte é o fim. Mas será mesmo o fim? Eu ainda, faz agora 2 semanas, estava com uma pessoa que disse uma frase que eu já não ouvia há bastante tempo, que era, nunca ninguém voltou de lá para contar. E isto é muito habitual, eu lembro quando era mais novo que as pessoas diziam muito isto. Mas será que não voltam mesmo de lá para contar? Voltam e voltam todos os dias, não só em associações espíritas, como em inúmeros outros locais. E então, nós hoje trouxemos este tema, deles voltaram do além para contar como é, baseado no livro O Céu e o Inferno. E aqui vamos fazer já um parênteses. A maioria de nós, como foi educado ou na religião católica, ou numa religião evangélica, ou mesmo que não tenha sido em nenhuma destas religiões, tem esse conceito, pensa que, existir alguma coisa, os que foram bonzinhos vão para o céu, os que se portaram menos bem vão para o inferno. Criando assim situações um bocado caricaturas, não é? De que íamos estar na eternidade numa nuvem a tocar harpa se nos portarmos bem, ou então íamos arder no inferno para todo o sempre. Mas este livro tem este nome, mas é por outro motivo. O Céu e o Inferno é um dos livros aqui é sempre o mesmo livro, está em edições diferentes. É um dos livros da obra básica de Allan Kardec, que compõe, um dos 5 livros que compõem a base do Espiritismo. E então, para quem está aqui pela primeira vez, convém se calhar fazer aqui um pequeno resumo muito rápido. Este senhor, o senhor Hippolyte Rivail, com o pseudónimo de Allan Kardec. E porquê que ele utilizou o pseudónimo? Porque ele, na época, ele era muito conhecido, era um educador e tinha muitos livros publicados, e ele decidiu publicar a doutrina espírita sob o pseudónimo de Allan Kardec, porque queria que as pessoas comprassem os livros, não por ter sido ele a escrever, até porque não foi ele que escreveu, ele só organizou. Ele então utilizou o método científico, o indutivo e o dedutivo, tal e qual como nós aprendemos na escola, e criou a base deste pensamento gigantesco. A base então são 5 livros, pela ordem que foram escritos. O Livro dos Espíritos contém a parte filosófica do Espiritismo. O Livro dos Médiuns contém a parte científica, e quando nós dizemos parte científica é mesmo científica, não estamos a falar de pseudociência, ou seja, qualquer pessoa que siga o que está aqui escrito vai chegar às mesmas conclusões. O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é mais um Evangelho, mas é a visão do Evangelho do ponto de vista espírita e com uma linguagem mais atual. O Céu e o Inferno, que nós vamos falar aqui hoje, e a Gênese. Aqui na Gênese é abordado a origem do universo, a criação dos planetas, os milagres de Jesus, por exemplo, inúmeros outros temas nesse âmbito. Também, em termos de obras complementares, um livro que se chama O que é o Espiritismo, e a Revista Espírita, que o Sr. Allan Kardec publicou entre 1858 e 1869, todos os meses saiu um número, até muitas das coisas que foram saindo mensalmente nesta revista, foi o primeiro contacto com o público, foram nestas revistas, e então depois foram publicados nestes livros. A Federação Espírita Brasileira, depois, há uns anos, criou então 12 volumes onde conseguem encontrar todas essas revistas desses anos todos. Agora, o Céu e o Inferno
este livro que nós vamos abordar hoje, o título completo do livro é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E porquê isto? Nós, com aquela ideia que temos pré-concebidos, ou pelo menos alguns de nós, de que quem se porta bem vai estar eternamente ali numa nuvem a tocar harpa, ou quem se porta mal vai para o inferno, se pensarmos bem, isso em termos de justiça divina não era muito justo, porque se nós estamos aqui, estou a falar de uma única vida, pronto, 50, 60, 90 anos, 100 anos, ora, uma asneira que eu possa ter feito, ou que eu vá fazer, e que, enfim, que faça aquilo em 5 minutos ou menos, depois de entrar eternamente a sofrer no inferno, sendo que Deus é infinitamente justo e bom. Isto parece que não entrelaça, não é? Então, na primeira parte deste livro, o livro é dividido em duas partes. Na primeira parte são explicados alguns conceitos. Por exemplo, o céu. O que é que era o céu para os romanos, para os gregos, para a Igreja Católica e no Espiritismo? Existe céu, sim ou não, e como é que nós o vemos? O inferno, a mesma coisa. Como é que era esse conceito para povos antigos e agora mais contemporâneos? E, por exemplo, no caso do céu, imaginem a seguinte situação: uma pessoa que foi muito bondosa e quando morreu, foi para o céu, e depois tinha ficado a saber que o seu filho, ela como mãe, não é? Amava muito o seu filho, e o seu filho tinha feito uma asneira e ia passar a eternidade no inferno. Como é que essa mãe ficava aqui no céu? Ia estar eternamente feliz e contente, sabendo que o filho estava... Não faz sentido. E mais, se nós pensarmos bem, se nós formos parar a um sítio em que vamos estar eternamente ali, sem fazer nada, a tocar harpa, e só esta ideia, ao fim do mês, já era um inferno, não é? Quanto mais ao fim de uns anos, ou 100, ou 1000, ou o que seja. E o mesmo se passa com a ideia do inferno, não é? Se todos nós fomos criados por um Deus que é infinitamente justo e bom, um Deus bom que depois condena os seus filhos que se portaram menos bem a um fogo eterno e a um sofrimento por toda a eternidade, numa vida se calhar de 80 anos, ou de 90, ou 100, mas, enfim, há muitos séculos que se pensa assim, e até houve uma altura em que dava jeito as pessoas pensarem assim, que é para se portar bem e não saírem dos eixos daquilo que era pretendido. Então, essas ideias vão sendo desmontadas na primeira metade do livro, e também ideias como o purgatório, que é aquele limbo que quem não é esta terra aqui em Albufeira, é outro purgatório que ficava algures ali entre o céu e o inferno, e que ainda por cima, quem fosse lá parar, depois estava dependente de orações de terceiros, se rezassem muito por eles ou se fizessem muitas missas. Tinha rotunda, não? Como? Tinha rotunda. Exato, se calhar até rotundas, já agora rotundas em todo lado. Ficava dependente de orações de terceiros para eventualmente depois ir para o céu. Enfim. E a segunda parte do livro é feita de exemplos. Mas como assim exemplos? Há pouco eu tinha dito que quem parte para o lado de lá da vida, dentro de determinadas condições, consegue comunicar com quem está do lado de cá da vida. Para já vamos esclarecer aqui uma coisa. Todos nós somos espíritos. Nós que estamos mergulhados no corpo de carne, somos aquilo que nós costumamos chamar espíritos encarnados. E depois, quando morremos, passamos a ser espíritos encarnados, mas somos exatamente a mesma pessoa. E então, nessas comunicações, Allan Kardec reuniu uma série de depoimentos de pessoas que estavam do lado de lá da vida, ou muito felizes, ou mais ou menos, ou então num estado de infelicidade. E começou a analisar do ponto de vista daquilo que as pessoas tinham, como é que tinha sido a vida delas, e nota-se aqui um fio condutor em que nós, do lado de lá da vida, pois estamos mais ou menos felizes de acordo com as coisas, como nós vivemos a vida, vá.
Mas, sem ser estes exemplos que estão neste livro, existem inúmeros outros exemplos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de livros de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Franco e inúmeros outros, ou comunicações que são recebidas, por exemplo, em diversas associações espíritas, em que muitas vezes, sem os médiuns saberem quem é aquela pessoa que está a comunicar, e aquela pessoa dá informações, eu fui fulano tal e vivi ali, e depois quando se vai confirmar, essa pessoa existiu mesmo e ninguém ali conhecia. Por exemplo, isto é um exemplo. Então, para ficarmos todos no mesmo patamar, convém explicar que os espíritos indicam que, ao contrário do que muitos de nós pensamos, nós não somos... Eu vou explicar de outra maneira. Para quem é materialista, quando existe o fenómeno natural da morte, acabou. É como desligar a televisão, não é? Agora, quem acredita em algo mais, normalmente acredita que nós temos este corpo de carne e um espírito, uma alma, uma energia, chamem-lhe o que quiserem, que depois essa então sobrevive à morte do corpo físico. O que os espíritos nos explicam é que não é só isso. Ou seja, nós somos então compostos, isto está esquematicamente, não é? Porque isto é tudo em um. Que nós somos compostos então pelo corpo de carne, somos também espírito, e isso aí não tem forma, somos a centelha divina, é a inteligência, mas existe aqui um terceiro elemento que é o perispírito. E isto para nós não é matéria, tanto é que atravessa paredes, mas os espíritos indicam-nos que é alguma coisa, só que é matéria num estado em que nós não temos ainda capacidade de compreender. Então o que é que acontece? Vamos imaginar, quando eu desencarnar, o meu corpo vai para debaixo da terra, é cremado, façam-lhe o que quiserem, mas eu continuo o mesmo Francisco, com o meu perispírito e o meu espírito. Ou seja, quando existe um médium vidente, nós para facilitar dizemos, eu vi o espírito de Joaquim Manel. Na verdade o que estamos a ver é o perispírito, porque o espírito não se vê. Mas pronto, isto também é um preciosismo de linguagem. Então, isso quererá dizer que quando ocorre, isto obviamente é uma representação, quando ocorre a morte do corpo físico, há o perispírito que tem exatamente o mesmo aspecto que nós, que vai à sua vida. E isto, curiosamente, acontece todas as noites, mesmo sem nós desencarnarmos. Ou seja, o que tem necessidade de dormir é o corpo físico. Então o corpo físico vai dormir e o perispírito liberta-se e vai à sua vida. Não se liberta, é totalmente como quando há o fenómeno da morte. Ficamos sempre ligados de alguma forma ao corpo físico. Depois às vezes há algum barulho ou algum mau jeito que demos na cama ou uma coisa qualquer e o perispírito está lá noutro sítio qualquer do universo e volta rapidamente e naquela fração de segundos, por causa da lei do esquecimento, para nós não nos lembrarmos o que está do lado de lá, há aquelas imagens que são criadas pelo cérebro, em que às vezes estamos aqui de elevador, ou de um penhasco, ou não sei o quê, e depois, quando estamos quase a bater no chão, pronto, que já chegamos. É curioso. E com isto tudo já me perdi, eu depois começo a falar é como as cerejas, não é, Dona Amélia? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Relativamente aos espíritos felizes, ou seja, pessoas que já partiram para o lado de lá da vida e que se sentem felizes, estão muito bem. Normalmente, eles têm mesmo uma felicidade extrema, dizem que um estado de felicidade que não conseguem explicar, ou seja, que nós aqui não conseguimos imaginar. A nossa linguagem não tem palavras que descrevam as sensações de alegria que vivenciam. Não sentem dores. E agora aqui, alguns de vocês vão estar a pensar, então, mas claro que não sentem dores, já estão de lado da vida, depois já lá vamos. Para já, vamos ficar com esta informação. Não sentem dores, possuem lucidez total e compreendem o seu estado e empregam todos os esforços para evoluir mais ainda. Ou seja, percebem que estão desencarnados, percebem que estão no mundo espiritual, têm uma capacidade mental de perceber exatamente o que é que lhes aconteceu e em que estado é que estão.
ocupam a sua mente exclusivamente com estudo e trabalho útil. Ser útil ao próximo. Um dos exemplos que está então no livro do Céu e o Inferno é referente a este senhor, que foi o Sr. Jobard. O Sr. Jobard foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas e presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Eu chamo aqui a atenção que, lá por causa dele ter sido espírita, não é por isso que ele agora é um espírito feliz, porque os espíritas são pessoas como as outras e também cometem as suas asneiras, portanto, aqui calhou no exemplo a pessoa ser espírita, mas poderia não ser. Morreu no dia 27 de outubro de 1861, com 69 anos, de apoplexia fulminante. E deu uma comunicação espontânea no dia 8 de novembro, não sei se estão a ver, de 27 de outubro para 8 de novembro foi só alguns dias, do mesmo ano, ao grupo de Allan Kardec e de outros amigos. E então, ele apresentou-se, eu antes de entrar aqui, ele apresentou-se então, deu provas de quem era, disse que estava muito feliz e ele, durante o tempo que estava no corpo de carne, tinha algumas ideias, tal e qual como nós, algumas teorias sobre algumas coisas que não sabia se era certo ou errado. E foi muito curioso, porque uma das perguntas que lhe fizeram nessa sessão foi se a teoria que ele tinha de que a Terra tinha surgido pela união de 4 planetas, se era certo ou não. E ele, logo passado poucos dias de ter desencarnado, veio logo admitir o erro, que isso, enfim, não fazia sentido nenhum, era uma crença que ele tinha, mas que já tinha percebido que não, que o planeta tinha evoluído de outra forma, que não uma junção de 4 planetas para fazer o planeta Terra. Portanto, ele já estava com uma grande lucidez. E é curioso, porque houve um amigo dele que eles juntaram dinheiro entre várias pessoas lá da Sociedade Espírita de Paris para ajudar um grupo de pessoas que estava com necessidade. E então houve um amigo dele que deu 25 francos em seu nome e outros 25 em nome deste senhor que já tinha desencarnado, porque achou, ele se estivesse aqui ele dava de certeza. E é curioso porque ele vem agradecer a subscrição dos 25 francos realizada em seu nome. E fizeram muito bem, porque se eu estivesse aí, de facto, era uma coisa que eu tinha feito. E, enfim, pronto. Este é um exemplo de um espírito feliz. Ele, quando desencarnou, estava doente já há algum tempo e já não foi algo inesperado, tanto é que ele pediu ali ao grupo de estudos espíritas de Paris para o evocarem, para ele vir falar, e estava sempre em oração que queria muito vir falar, e pronto, e veio. Espíritos em condições medianas, ou seja, são aqueles espíritos que não estão felizes, nem tão tristes, estão assim numa situação mais ou menos. Normalmente não sofrem, mas também não têm aquele estado de felicidade que nós vimos a descrição aqui naquele exemplo. Sentem um desgosto pelo tempo perdido, ou seja, há aqui, eles percebem que poderiam ter feito mais do que aquilo que fizeram, pronto, podiam estar mais evoluídos. Compreendem os erros que terão cometido e muitas vezes não praticaram o mal, mas também não fizeram o bem, ou seja, só o facto de não fazer bem em si já é o mal. Estão arrependidos, portanto demonstram arrependimento e aspiram à felicidade, chegar lá àquele estado dos espíritos felizes. Por vezes conseguem um pouco dessa felicidade quando têm trabalhos úteis e que os fazem sentir felizes. Aqui outro parênteses, do lado de lá há muita coisa para fazer, não é ficar a olhar para o infinito e a ver as nuvens todo dia, há muito trabalho para fazer, daí que isto faça todo o sentido. Por exemplo, nesta e noutras, estou a dar o exemplo desta porque estamos aqui agora, nesta casa nós acreditamos que não estamos só nós, ou seja, está aqui uma equipa espiritual, uns que foram trazidos aqui
por motivos que nós já vamos ver a seguir, para ouvirem também a palestra, outros porque trabalham aqui no centro nas mais variadas funções, ou seja, há muita coisa para fazer. E quem diz aqui, diz em hospitais, diz em inúmeras funções, a estudar, a ensinar, muita coisa. Então aqui um exemplo de espíritos em condições medianas, escolhemos aqui o exemplo do Sr. José Bré. Então este senhor faleceu em 1840 e foi invocado em 1862, já passado uns anos. Outro parênteses porque está-me a ocorrer. Normalmente, uma associação espírita que tenha reuniões mediúnicas, ou seja, reuniões que não são como esta, ou seja, são reuniões privadas em que há intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, normalmente, na maioria das vezes, quase 100%, não existem evocações, ou seja, os espíritos que vêm têm a necessidade de vir, porque são conduzidos e tudo mais. Este caso que nós estamos aqui a ver deste livro, isto é diferente. Estamos a falar de Allan Kardec, ele era um estudioso, o grupo dele, e eles tinham que estudar para fazer esta obra. E então estavam ali com uma falange de espíritos que vinham com essa missão, e eles próprios muitas vezes, quando era para evocar alguém, pediam autorização, em que lhes era concedido e tudo mais. Hoje, raramente isso se ocorre. Até porque depois corre-se alguns riscos de... Imaginem, lembram-se daqueles telefones antigos, que não é agora como os telemóveis, em que nós agora quando me ligam, eu olho, e a não ser que a chamada seja incógnita, eu vejo logo quem é o número que está a ligar, mas lembram-se daqueles telefones antigos que nós tínhamos em casa, em que aquilo não se sabia, para a gente saber, tinha que atender o telefone, né? Se atendêssemos o telefone, a pessoa que estava a falar, nós não reconhecíamos a voz, e perguntávamos, mas quem é que fala? O senhor até se podia chamar Paulo, se ele dissesse que era o Pedro, nós não tínhamos forma de saber se ele está a falar a sério ou não. Portanto, isso é um dos perigos. Mas isso é tema para outra palestra. Então, ele diz ter sido honesto perante os homens, mas não perante Deus. E isto chama aqui um bocadinho a atenção. Ou seja, este senhor encontra-se numa situação mediana e diz que cumpriu os preceitos da lei do homem, mas isso não era sinónimo de ter sido honesto perante Deus. E ele então explicou que existem faltas que não são condenadas pelas leis dos homens, mas são atentatórias às leis de Deus. E nós vemos desses casos, não vou aqui especificar nenhum, mas nós vemos desses casos, infelizmente, muitas vezes nas notícias. Sei lá, pessoas que nitidamente está na cara que cometeram um determinado crime, mas que têm a lei do lado delas, por exemplo, ou seja, pela lei não fizeram mal nenhum, mas nós sabemos que aquilo não é moralmente correto. Pronto, há de ser casos desses. Talvez menos graves. E então, ele sugere que não tenhamos orgulho para perdoarmos de coração e sem esforço a quem nos ofender. É engraçado, eles não nos vêm dizer assim que é preciso uma coisa com um esforço enorme. São coisas simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz que é o maior segredo para ir evoluindo e discernindo quando temos alguma dúvida na nossa vida, hei de fazer A ou hei de fazer B, é perceber o que é que será moralmente melhor, o que é que é bom para nós, mas o que é que não prejudica terceiros. E depois temos aqui outros casos que são espíritos sofredores, espíritos que não estão em nenhuma destas condições, que estão em sofrimento. Então, normalmente têm uma infelicidade extrema, por vezes sentem dores, e agora outra vez. Então, mas como é que eles sentem dores? Se eles já largaram o corpo de carne, como é que eles sentem dores? O pensamento tem muita força, mas além disso, vamos imaginar que eu sou ateu e passei toda a vida. Não, por ser ateu, não sou uma pessoa, atenção, sou uma pessoa boa, mas passei toda a vida a dizer, não, é impossível, não há nada.
quando eu morrer não há nada. E parece que passei toda a vida a programar o cérebro, que é impossível, não há mais nada sem ser isto, da matéria e tudo mais, a pessoa que morreu acabou. Eu estou a programar, durante não sei quantos anos, o meu cérebro sempre a pensar a mesma coisa. E quando chega a altura de partir para o lado da vida, eu continuo a ver aquilo para o qual eu me programei. E depois de repente parece aquele filme, não sei se já viram, do... como é que chamava aquele filme com o Bruce Willis? O Sexto Sentido, exatamente. Que muitas vezes nem se apercebem que já passaram para o lado lá da vida. Então, mas e agora as pessoas não me falam e até se sentam no meu lugar preferido do sofá, olha e não põem a mesa para mim, olha que chatice esta, né? Mas estou a falar isto para nós também não ficarmos aqui todos tristes e chorar, para termos assim um bocadinho mais animados. Mas muitas vezes sentem dores, ou porque tinham um problema qualquer, ou quem diz dores, diz frio, diz calor, ou seja, que ficaram com isso plasmado na ideia. Não têm lucidez, muitas das vezes, não percebem o seu estado, não entendem que já passaram para o lado lá da vida, sentem-se vivos, eles olham para o seu corpo, veio o perispírito, pensam que é o corpo de carne. E depois há aqueles também, há alguns que empregam todos os seus esforços para uma vingança, porque o fulano tal me fez mal e agora vai ver que eu vou-lhe fazer a vida negra tal qual como me fez a mim. Ou então porque apetece-lhe que aquela pessoa não vá por ali, que anda ali a tentá-lo para fazer a geneira, que não é de ser o único a escorregar na casca da banana. Pronto. E ocupam a sua mente exclusivamente com futilidades. Pronto. Um exemplo que eu trouxe aqui de espíritos sofredores que está então no livro O Céu e o Inferno é do Sr. François Riquier. Este senhor foi um senhor muito rico em França, faleceu em 1857 deixando uma considerável fortuna. E em 1862, numa comunicação espontânea, ele apareceu em grande sofrimento. Atenção, ele ainda pensava que estava vivo. E qual é que era o sofrimento dele? É que ele quer o dinheiro de volta. Não faz sentido nenhum, dividiram a minha herança para aquelas pessoas. Eles não têm direito àquilo, o dinheiro é meu. E então ele estava na Sociedade Espírita de Paris, lá onde pertencia Allan Kardec. Qual era o nome correto? Que não é este nome. A Sociedade... Parisiense de Estudos Espíritas. Exato, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Que queria o dinheiro de volta, que não faz sentido, o dinheiro é dele. O dinheiro foi ganho honestamente e não quer os bens desbaratados. Portanto, pede justiça, pois ele é dono daquilo. As pessoas, ao falarem com ele, tentaram explicar-lhe a situação, mas ele estava um bocadinho redutor. Até que lá percebeu e indicou que considera-se um miserável, indigno de piedade e pede ajuda através da oração. Isto também é uma coisa curiosa, que é, eles indicam que a oração os ajuda. Quando nós fazemos uma oração, e quando estamos a falar em oração, nós estamos a falar, também pode ser, de evitar algo decorado. Não, é algo de coração, até pode não ter palavras, um sentimento bom por alguém, uma oração que saia na hora, mentalmente, por alguém. E eles dizem que sentem, é como um bálsamo, um grande alívio. E é muito giro, porque ele despediu-se com o nome François Riquier e deu a morada dele. Ou seja, como ele ainda pensava que estava vivo, né, ainda não estava bem convencido, ele deu a morada. E depois foram confirmar, e de facto este senhor, o último sítio onde tinha vivido, tinha sido nesta casa, desta rua. Pronto, ele estava mesmo ali convencido e se calhar saiu da reunião mediúnica e foi lá outra vez para a casa dele, triste porque lhe tinham tirado o dinheiro. E agora assim um tema assim um bocadinho mais pesado. E depois, suicidas. Ou seja, ainda é à parte de espíritos sofredores. Muitas vezes vivem um verdadeiro inferno do lado de lá da vida e julgam no eterno, que não há apenas eternas, mas enfim, já vamos ver aqui um exemplo. A maioria deles estão em enorme sofrimento, com frequência não têm lucidez, não percebem o que é que lhes aconteceu. Não compreendem o seu estado e os que compreendem são invadidos por um enorme sentimento de frustração. Frustração porquê? A vida continua, não é?
E, obviamente, uma pessoa que chega ao extremo de cometer suicídio há de ter um problema qualquer grave. E depois, quando do lado de lá da vida percebe o que aconteceu, ou seja, continua com os mesmos problemas e ainda arranjou uns novos por cima. E então esse sentimento de frustração em que muitas vezes se encontram. Então, também houve uma comunicação espontânea no dia 12 de fevereiro de 1863. E então o espírito chegou a pedir socorro. E ele conta que se atirou de um sítio alto e que eu já fui buscar aqui a gravura, por acaso vê-se mal, mas a gravura desse sítio que ainda consegui apanhar na internet, porque está no livro, está o nome da torre. E ele sente-se naquele sofrimento. E pede muito para orarem por ele, por forma a aliviar o seu sofrimento. E assina como François Simon Louvet. Ora, eu só vou voltar aqui um bocadinho atrás. Este senhor, não querendo entrar em muito detalhe, depois quem quiser ler o livro está lá mais detalhado, teve uma vida muito difícil e depois houve uma altura da vida dele que começou a embriagar-se com muita frequência e depois tinha dívidas, enfim. E ele decidiu ir lá a uma torre que havia lá onde ele morava e atirar-se lá de cima. Qual foi o pensamento dele? Bem, eu chego ali, atiro-me e aquilo é no instante. Só que ele, quando se comunicou, já há 6 anos que se tinha suicidado e ele estava constantemente a repetir a mesma coisa do lado de lá. Estava sempre a sentir aquela dor, não é? Isto é... Agora, há um livro, isto não estava previsto aqui na palestra, mas eu vou falar. Há um livro que para mim é capaz de ser o maior antídoto anti-suicida, que é Memórias de um Suicida. É um livro um bocadinho duro ao início, mas é muito bonito. Aconselho quem quiser conseguir arranjá-lo na internet ou então aqui. Então, o guia do médium depois esclareceu que esse senhor teve então uma existência miserável, não aguentou a prova, tendo suicidado no dia 22 de julho de 1857. E eles foram aos jornais e, de facto, encontraram o jornal do dia seguinte, dia 23 de julho de 1857, em que estava nesse jornal vários pormenores e o nome que ele tinha dado na comunicação. Portanto, atenção, um pormenor importante, quem estava na reunião não fazia ideia desta história, não sabia o nome do senhor, isto são tudo evidências que apontam então na continuação da vida para além da morte. Temos também outra estamos a compartimentar isto, mas é conforme está no livro. Criminosos arrependidos. Também estão na caixa, também estão infelizes, sofrem pelo mal que causaram e com frequência vêm-se perante quem o seu crime penalizou. Parece que fica no pensamento deles, sempre quando ganham consciência e estão arrependidos, as pessoas que eles penalizaram. Também são sensíveis à oração que os alivia e compreendem a sua situação e acham justo o tormento pelo qual estão a passar. A vergonha e o remorso fazem com que lamentem os crimes que cometeram, ou seja, percebe-se que aqui são pessoas que têm noção do que fizeram e estão arrependidas. Isso é já o primeiro passo, porque não tenhamos ilusões. Todos nós, para já não há aqui ninguém perfeito neste planeta, né? E todos nós já passamos por situações destas ou até piores. Sabe-se lá as patifarias que fizemos no passado. Há aqui um exemplo que vem de um livro, é do Sr. Jacques Latour, também foi uma comunicação espontânea. Ele tinha sido um assassino que foi apanhado numa cidade de Foix, em França, e foi condenado à pena capital, que na época ainda existia pena de morte em França. E então ele apareceu... Isto é bastante emotivo, surgiu depois que leio o texto, mas ele até apareceu a dizer que se arrependia, pediu perdão e descreve os sofrimentos que estava a passar do lado de lá da vida. Mais uma vez, pediu para orarem por ele. Há aqui um caso curioso, que é que ele depois tornou a aparecer noutra comunicação e já estava bastante mais aliviado e a agradecer pelas orações que tinham andado a fazer por ele.
Ao longo do tempo ele foi então aparecendo várias vezes, até para a educação dos presentes, a explicar o que é que estava a viver do lado de lá, naquela condição de que ele saiu desta vida. Ou seja, percebe-se então uma evolução na condição espiritual nesta entidade, e ele depois até pede a força a Deus para que da próxima vida que não falhe assim tanto outra vez. E depois temos também os espíritos endurecidos, que é aqueles que não se arrependeram. Então, muitos nem se consideram sequer que estão infelizes, dizem que não sofrem, continuam com os mesmos interesses e paixões que tinham de lá de cá, e embora lhes seja benéfica, são insensíveis à oração que se lhes faça, é-lhes indiferente, não mostram vergonha nem remorso pelo mal que causaram. Basicamente, nós aqui no dia-a-dia, há pessoas... parece que estamos a descrever pessoas que podem passar por nós e nos transportes públicos, enfim. Como exemplo, no livro está a Rainha de Oude. Isto era uma região que existia na Índia, entre o rio Ganges, acho que é isso, e outra zona que já não me recordo, e era uma monarquia. E esta senhora era rainha lá do local, e não sei precisar porquê, ela foi à França, não sei se foi para ter algum tratamento médico, ou se foi por coincidência numa viagem, ela faleceu em França. E depois, em 1858, e numa comunicação com Allan Kardec e a equipa que compunha aquela reunião mediúnica, ela na comunicação mostrava-se desgostosa com o funeral que teve, porque ela era uma rainha e teve poucas honras fúnebres, considera ter direito ao luxo, acha uma falta de respeito não ter escravas do lado de lá da vida e considera-se poderosa demais para se ocupar com Deus. Eu lembro-me que, por exemplo, uma das coisas que me perguntaram é se ela sabia do cristianismo, se tinha conhecimentos. Ele, sim, então, mas filho de um carpinteiro, quem é ele comparado comigo que era rainha? Pronto, estava completamente fora de si. Não sabe como é que foi para a reunião, portanto, foi guiada para lá, foi obrigada a ir, e diz que, até porque pronto, ela não queria ir e não sabe como é que foi lá parar, até porque diz que não considera que há alguém mais do poderoso do que ela para obrigar a estar ali, não percebe. E não gostou da oportunidade de comunicar, considerou que as pessoas presentes na reunião mediúnica a trataram com pouca cortesia. Portanto, nota-se que é um espírito ainda muito duro, pode ser qualquer um de nós aqui na sala, portanto, mas isto, todos nós vamos lá. E depois também há casos de pessoas que nós vemos no nosso dia-a-dia, ou que são-nos mais chegados, ou alguém que nós já conhecemos, mais próximo ou não, que parece que tiveram uma vida muito infeliz, agora estou a falar mesmo de vida dentro do corpo de carne, e que também se foi tentar perceber como é que estavam do lado de lá. Uma destas pessoas tem o nome de Julienne Marie, foi muito pobre e vivia da caridade, ela era mendiga e caiu a um poço. Ainda tentaram resgatá-la e tiraram-na com vida, mas ela depois acabou por falecer. E havia até pessoas que tinham dito àquela, se calhar como era miserável, tinha-se tentado suicidar, aquilo se suicidou-se, não sei o quê, mas ela na comunicação disse que não, que tinha sido mesmo um acidente e que estava muito feliz do lado da vida. E afirmou que esta sua condição extrema de pobreza, ela não quis dizer o que é que tinha acontecido, mas que foi consequência de uma encarnação anterior onde ela repelia os pobres e miseráveis. Ou seja, se calhar voltando aqui atrás, não quer dizer que seja assim, porque isto não é lei de talião, mas às tantas estão a ver o que é que espera esta senhora que nós vimos há pouco, não é? E então, eu ia aqui. Ela aconselhou os seguidores do Espiritismo a perseverar e a colocarem-se acima da crítica irrisória dos orgulhosos, para não ligarem às críticas, para continuarem com o trabalho que estavam a fazer. Então, perante estes exemplos que nós trouxemos aqui rapidamente, o que é que nós começamos a perceber? Que, de acordo com a nossa personalidade, com a vida que nós levamos, com o bem que fazemos ao próximo, ou com a falta de fazer bem ou mal, ou com as coisas que vamos fazendo, com algumas asneiras que todos nós fazemos, depois
estamos mais ou menos felizes do lado de lá. Então, depende de nós, não é? E duas informações importantes. Primeiro, perante estas comunicações de pessoas do lado de lá da vida, ficamos a perceber que não há penas eternas, ou seja, mesmo que nós façamos um grande disparate, temos sempre a oportunidade de melhorar. Percebemos que vamos, de cada vez que cá voltamos, temos uma nova oportunidade, nem que se tivermos 10 defeitos e durante uma vida inteira só corrigirmos um, já estamos melhor do que quando chegamos, já só temos 9 defeitos. E outra coisa curiosa é que dá a ideia que todo o bem que nós fazemos é um crédito, mas é um crédito diferente daqueles dos bancos aqui no planeta Terra. Parece uma borracha que vai apagando algumas asneirasitas que nós tínhamos feito nesta ou noutra vida passada. E coisas simples, como ajudar as pessoas a atravessar a rua, calar em vez de dizer mal pelas costas, ou tentar seguir aquela recomendação de Jesus, que parece facílimo, não é? Que é amar os outros como a nós mesmos. Como o Lucas costuma dizer, nós depois começamos a armar-nos uns aos outros, não é? Em vez de ser a amar-nos. E eu lembro-me de uma comunicação deste livro de alguém que indicava, tinha sido um criminoso. Se as pessoas soubessem o que ele estava a sofrer, ele tinha sido um criminoso assassino. Não havia assassinos, não havia crimes, não havia guerras. E então está só nas nossas mãos, é tentarmos ser, não é competir com outras pessoas, não é tentar ser melhor do que outras pessoas, é competir connosco próprios, porque qualquer um de nós, se fizer um exame, não é carregar com culpas, mas qualquer um de nós que faça um exame de consciência, detecta sempre qualquer coisinha que, olha, se calhar isto aqui eu posso limar, ou porque tenho falta de paciência, ou porque passo à frente das pessoas no trânsito, ou, estou a falar de coisas fúteis, se calhar, mas todos nós temos coisas que vamos conseguindo melhorar. Mas quando nos apercebermos que fizemos alguma coisa de menos boa, não é para ficar ali a lamentar com as culpas às costas, porque isso é um desperdício de tempo. É perceber que fizemos uma coisa menos boa, ok, posso corrigir, se puder, corrige-se. Se não puder, é seguir e tentar fazer o bem a partir dali. Está feito, já não dá para voltar atrás. E pronto, hoje foi esta apresentação que nós trouxemos do livro O Céu e o Inferno,